2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 9. Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Quem encontrou, diga amém. O título desse texto é O Apóstolo Abandonado pelos Homens, não por Deus. E o versículo 9 diz: Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Oremos. Pai querido, nós estamos aqui nesta noite com o nosso coração quebrantado e contrito, onde nesta noite já louvamos ao Senhor com as nossas orações e cânticos, intercedemos uns aos outros pelos nossos irmãos. Já ouvimos a Tua voz nesta noite através da palavra que foi lida. E agora, Pai, nós pedimos humildemente que o Senhor nos instrua através dela. Que o Senhor nos ensine, nos fortaleça, nos capacite, nos direcione através do Teu Espírito Santo. Assim, Pai, pedimos, abra os nossos ouvidos e que possamos guardar esta palavra em nossos corações. Amém e amém. Queridos, ao longo da nossa caminhada cristã, nós certamente nos depararemos por vários obstáculos e desafios que ocorrerão em nossa caminhada. Quando falamos sobre a obra do Senhor e falamos na obra de Deus, certamente enfrentaremos muitos desafios. Porque como filhos e filhas de Deus, todos nós iniciamos uma longa batalha a partir do momento que Cristo nos alcançou. A partir do momento que você levantou as suas mãos, através da ação do Espírito Santo em seu coração, e abriu o seu coração para que Cristo pudesse reinar, e disse ao mundo: olha, não sirvo mais você, mas sirvo a Jesus Cristo. Neste dia iniciou a sua batalha. Então todos nós travamos uma batalha espiritual, seja porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue,
mas sim contra as potestades que atuam nas regiões celestiais. E esta guerra será travada até a consumação dos séculos, até quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Então as lutas e as adversidades, as perseguições, as batalhas são inevitáveis. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos esses homens de Deus, como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, quando nós olhamos para Marcos, para Mateus, para Lucas, nós olhamos para esses homens muitas vezes e ouvimos a palavra de Deus e lemos a palavra de Deus e pensamos assim: nossa, esses homens são muito abençoados, esses homens não passaram por nenhum problema, esses homens, olha, eles tiravam os problemas de letra, E engano nosso, queridos irmãos, pensar dessa forma, porque esses homens que foram também alcançados pela graça do Senhor para uma missão tão grandiosa, foram os que mais sofreram, foram os que mais passaram por lutas, foram os que mais foram perseguidos, porque a época em que eles viviam, o cristianismo estava crescendo, e então muitos queriam fazer com que o cristianismo fosse aniquilado. Então as pessoas perseguiam, hereges eram introduzidos, reinos se levantavam, autoridades se levantavam para tentar calar a voz desses homens e dessas mulheres. Mas o interessante, queridos irmãos, que muitas destas lutas que são travadas, não são travadas somente por aqueles que não são da fé, por aqueles que não conhecem a Cristo. Mas muitas vezes nós sofremos e somos muitas vezes arguídos por lutas e batalhas dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria igreja. Isto é, queridos, um texto que nós acabamos de ler aqui em 2 Timóteo capítulo 4, onde o apóstolo Paulo está aqui relatando uma situação muito difícil que ele enfrentou. Ele escreveu aqui esse texto para Timóteo, escreveu esta carta para Timóteo relatando o que havia acontecido, relatando o abandono que ele sofreu da parte de alguns que se diziam discípulos de Cristo, por alguns que se diziam servir a Cristo, e que ele enfrentou grandes dificuldades. E aqui, queridos, nesse texto, no versículo 10, no versículo 14 e no versículo 11, vai nos relatar 3 tipos de cristãos. 3 tipos de cristãos que Paulo teve que lidar, e que nós nesta noite poderemos observar e analisar se algum deles se identifica conosco, e se nós nos identificamos com alguns deles. Então, vamos começar aqui com o versículo de número 10. Versículo de número 10. O texto começa dizendo: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Demas era um daqueles que acompanhavam o apóstolo Paulo. E aqui então o apóstolo Paulo diz: olha, Demas, tendo amado o presente século, ou seja, tendo amado mais o mundo, ele me abandonou. O primeiro tipo de cristão que nós olhamos aqui, queridos, é o cristão mundano. O cristão mundano. Demas é o típico cristão mundano. O cristão está no mundo, mas não pertence ao mundo. Os irmãos compreendem isso? Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a esse sistema. Como filhos e filhas de Deus alcançados por essa graça, nós precisamos nos desvencilhar de
tudo aquilo que nos prende neste mundo, nesse presente século. O texto está dizendo aqui que Demas, tendo amado o presente século, abandonou o apóstolo Paulo. E quantos cristãos, queridos irmãos, no meio dessa jornada também, amando mais os prazeres deste mundo, os desejos de sua carne, abandonam a sua fé, abandonam a Cristo. Queridos irmãos, nós precisamos entender que, como filhos e filhas de Deus, a nossa mente precisa estar amoldada a Cristo. Nós não podemos, queridos irmãos, amar mais este mundo do que a Cristo. O crente está no mundo como sal, como luz, como peregrino, como embaixador, como testemunha, como um bom perfume de Cristo, como um bom fermento, como cartas escritas e lidas. Esta é a característica daquele que foi alcançado pela graça salvadora de Jesus. E se eu e você fomos alcançados por esta graça, nós temos a oportunidade de buscar constantemente a presença do Espírito Santo e dizer: Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Nós temos ainda a oportunidade, mesmo estando neste mundo, mesmo estando inseridos neste mundo calamitoso, poder dizer ao Senhor: Pai, me ajuda a caminhar no meio desta podridão, e o Senhor, pela infinita graça e misericórdia, sustentará cada um de nós, meus irmãos. Nós não podemos permitir que este mundo nos influencie. Nós não podemos nos tornar como Demas, um crente mundano, porque se nós nos tornarmos cristãos assim, nós perderemos o sabor, a nossa luz não guiará ninguém, nós perderemos o caminho de peregrinos que somos, nós deixaremos de testemunhar aquilo que Cristo um dia fez em nossas vidas, nós deixaremos de ser os representantes de Cristo nesta terra, como embaixadores que fomos alcançados. Nós deixaremos de ser o bom fermento que faz com que a massa cresça. Nós deixaremos, queridos, de ser cartas abertas e lidas para ser uma agenda fechada. Precisamos orar a Deus e dizer: Senhor, não me permita ser como Demas, não me permita que eu venha ser influenciado por este mundo e me tornar um crente mundano. Queridos, o crente, o cristão, ele foi colocado no mundo do mesmo modo que José foi colocado no Egito. Do mesmo modo que Sadraque, Mesaque e Abednego foi colocado no meio daquela nação e não se prostrou àquela imagem. Da mesma forma que Daniel foi lançado naquela cova, mas não negou o seu Senhor e Deus o livrou. Deus alcançou a minha vida e a sua vida, para que através da sua vida o nome do Senhor seja glorificado. Para que as pessoas olhem para mim e para você e vejam em nós uma referência boa. Para que as pessoas olhem para a vida que você leva e diga: eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela, eu quero ser igual a esta pessoa. Queridos, uma certa feita algo aconteceu que mexeu bastante comigo. Desde os meus 7 anos de idade, 8 anos de idade, que eu vou à igreja. Quando eu era criança, meus pais me levavam, meus avós me levavam para a igreja. Mas a partir dos 12, 13, 14 anos, eu já ia sozinho. Ninguém precisava me levar, eu já ia sozinho.
E quando nós congregávamos ali no Jardim Liberdade, na 8ª igreja na época, eu morava na rua Alfredo Trajano, e tinha um matinho ali, para quem sabe, né, no Parigô de Souza, e a igreja ficava na Avenida 7 de Setembro. E toda terça-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo eu subia para a igreja. Nós tínhamos culto de oração na terça, nós tínhamos culto quinta-feira, nós tínhamos vigília na sexta-feira, nós tínhamos culto de jovens no sábado, tinha o culto domingo de manhã e tinha o culto à noite. E todos eles eu estava presente, não faltava um. E todo dia eu subia com a minha biblinha debaixo do braço, magrinho, só tinha orelha, zóio e joelho na época. E subia para a igreja, ali, naquela inocência. Subia e descia. Um certo dia, num culto de quinta-feira, o pastor fez o apelo, muitas pessoas levantaram as suas mãos em rendição a Cristo, e aquelas pessoas começaram a congregar, e um dia uma dessas pessoas foram dar um testemunho. E eu sempre sentava assim no primeiro banco, e essa pessoa falou: olha, irmãos, eu gostaria de testemunhar aqui. O pastor falou sobre o testemunho que nós devemos dar como cristãos, e eu quero dizer que se hoje eu estou aqui, foi porque todo dia eu vi esse menino subindo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, e eu no meu portão via ele subindo, todo dia com aquela Bíblia, e olhava para ele, ele tinha um brilho diferente. E aquilo começou a incomodar o meu coração, porque eu vivia uma vida tão atribulada, e eu olhava aquele menino todo alegre, subindo com a Bíblia debaixo do braço, e um dia eu quis saber o que é que ele buscava, e um dia eu segui ele, e vim até essa igreja, e aceitei Jesus como meu Salvador. Às vezes, irmãos, nós pensamos que as pessoas não estão observando a nossa vida, mas estão. E através de um simples fato de você subir até a igreja com a sua Bíblia, muitas pessoas podem ser alcançadas. Então nós precisamos buscar isso para a nossa vida. Procurar cada dia mais buscar Cristo, buscar a presença de Deus na nossa vida, nos desvencilhar daquilo que é deste mundo, para que possamos realmente ser o sal dessa terra e a luz deste mundo, e que as pessoas, através do nosso testemunho, possam ser alcançadas pela graça do Deus Todo-Poderoso. Demas era um crente mundanizado, por isso abandonou Paulo e foi para Tessalônica. Qual tem sido a nossa Tessalônica? Você está na igreja, mas ainda se deleita nas coisas mundanas? Você tem pensado em abandonar Jesus Cristo? Você ainda se deleita no pecado? Você está querendo servir a dois senhores? Não tem como. O cristão mundano, ele sempre vai tentar viver uma vida em agradar dois senhores, mas não tem como. Uma hora você vai ter que decidir qual barco você vai pular. O cristão que serve dois senhores é como se tivesse um pé num barco e um pé no outro. Uma hora a embarcação vai afastar e vai ter que decidir qual ele vai pular, se é no direito, se é no esquerdo. Que possamos nessa noite pedir: Senhor, não me deixe viver uma vida mundana, mas que eu possa me purificar a cada dia e buscar a vontade do Senhor para a minha vida. A palavra de Deus diz que aquele que está sujo, suje-se mais, mas aquele que está limpo, purifique-se cada dia mais. Amém, irmãos? Então, o primeiro tipo de cristão que nós vemos no versículo 10 é o cristão mundano.
Agora o versículo 14 fala do segundo tipo de cristão. Versículo 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Aqui nós vemos, queridos, o segundo tipo de cristão, que é o cristão problemático, complicado. O versículo diz: Alexandre causou-me muitos males. A Bíblia fala-nos de pessoas causadoras de males, como Arão, que fez o bezerro de ouro, lá em Êxodo 32. A Bíblia fala também sobre Miriam, que conspirou contra Moisés, e Deus deu a lepra. A Bíblia fala também sobre Coré, Datã e Abirão, que se voltaram em rebelião contra Moisés. Absalão e a sua revolta contra seu próprio pai Davi. Nós vemos também Judas, que traiu Jesus. Então nós observamos, queridos, que sempre o joio sempre existiu no meio do trigo. Sempre vão ter cristãos problemáticos, com problemas, cristãos que vão dar dor de cabeça, sempre vai ter, mas nós precisamos ter muito cuidado para nós não sermos os causadores de problemas, amém? Para não sermos a pedra de tropeço na vida de outra pessoa. Por isso eu sempre falo que nós precisamos tomar cuidado muitas vezes, meus queridos, com a forma que nós andamos, com a forma que nós caminhamos nessa terra. Às vezes no mau uso da nossa língua, no espírito crítico, no nosso orgulho, no nosso mau testemunho, na nossa falta de cooperação, no nosso espírito mesquinho, a nossa imprudência, a nossa falta de amor, quando somos ríspidos. Tudo isso, irmãos, temos que tomar cuidado, para não sermos problema, e para não causarmos problemas. Às vezes nós olhamos para a Bíblia achando que todos os homens de Deus eram perfeitos. Não! Nós não estamos livres de errar. Nós não estamos livres de causar problemas. Olhamos aqui, queridos, para Mateus 16, 22. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, você pode abrir juntamente comigo. Olha só. Mateus 16, versículo 22 e 23, quando Jesus prediz a sua morte e ressurreição, olha só o que Pedro fala. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, Pedro estava reprovando quem? Olha só a cabeça desse homem, reprovando o próprio Jesus. Você está vendo quem que foi Pedro? Aquele que andou nas águas, aquele que foi um dos maiores apóstolos. Mas nesse episódio, olha só o que Pedro fez. Chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. E Jesus responde o quê? Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás. Olha só o que Jesus falou para Pedro. Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos. O próprio Pedro deixou-se ser levado por Satanás. Então nós não estamos livres de causar problema, assim como Pedro e tantos outros na palavra de Deus. Por isso a necessidade, queridos irmãos, de nos revestirmos cada dia mais de Deus, nos desmundanizar,
e nos purificar e revestir da armadura do Espírito Santo, para que a nossa mente seja cativa ao Senhor, para que a nossa língua seja cativa ao Senhor, para que o nosso andar, o nosso proceder no dia a dia seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Nós devemos fazer um autoexame, irmãos. Às vezes você pode falar: nossa, o pastor está trazendo uma palavra tão dura, né? Mas eu mesmo também posso ser uma pedra de tropeço na vida de alguém. Todos nós estamos sujeitos. Por isso nós temos que fazer um autoexame. Tenho porventura causado problemas na vida de alguém? Tenho porventura sido motivo de escândalo a alguém? Tenho entristecido o coração do meu Jesus? Nós precisamos fazer essa análise, porque às vezes nós vivemos, dormimos e levantamos como se nada tivesse acontecido, mas constantemente nós precisamos dizer: Senhor, tenho te aborrecido, tenho feito algo que não tem agradado ao Senhor, me ajuda a ser um cristão melhor, me ajuda a ser a terceira qualidade de cristão que nós vamos ver aqui agora, que está no versículo de número 11. Timóteo 4,11 diz: somente Lucas está comigo. Somente Lucas está comigo. Demas tinha abandonado, né, o apóstolo Paulo, porque amou mais o mundo. Alexandre também tinha abandonado, porque causou muitos problemas para o apóstolo Paulo. E somente Lucas foi o que ficou. Aqui nós vemos a qualidade de um cristão fiel. Fiel à sua liderança, fiel ao Senhor Jesus, fiel à obra. Só Lucas está comigo. Aqui nós vemos, queridos, um relato de uma amizade verdadeira entre Paulo e Lucas, que não abandonou em nenhuma circunstância. A Bíblia testemunha amizades assim como Jonatas e Davi, Ruth e Noemi. O próprio Jesus Cristo precisou de amigos em horas difíceis. É isso que nós precisamos buscar para a nossa vida. Amizades cristãs verdadeiras, que vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, que vai te ajudar quando você está fraco, que vai te ajudar quando você não está bem. O apóstolo Paulo pôde contar com Lucas, esse cristão fiel a Deus e à amizade dele. Às vezes, irmãos, nós acabamos buscando amizades e conselhos em lugares que não vão nos ajudar, que ao invés de nos levar para mais perto de Deus, nos afasta. Então nós precisamos cultivar amizades sólidas e sadias, de pessoas que são tementes a Deus e que vai te ajudar a ser um homem melhor, uma mulher melhor, um cristão melhor, um crente fiel a Deus. Amém? Paulo estava preso em Roma e sabia que a hora da partida estava próxima. Naquela hora difícil da sua vida, muitos dos seus amigos abandonaram, mas um médico ilustre, companheiro sincero, ficou ao seu lado. Você tem sido fiel? Eu te pergunto essa noite. Você tem sido fiel a Jesus Cristo? Você tem sido fiel à sua igreja, aos seus princípios, aos seus irmãos? Você tem sido fiel? Assim como Paulo precisou de alguém fiel a Deus ao seu lado, Deus também conta comigo e com você, para que possamos ser fiéis a Ele, fiéis à obra dEle, fiéis na obra dEle. Amém, meus irmãos? Nós estudamos aqui 3 tipos de cristãos. Demas, o cristão mundanizado.
Alexandre, o cristão causador de problemas, e Lucas, o cristão fiel. Em que classe você se colocaria hoje? Em qual desses cristãos você se identifica hoje? Que Deus possa nos fazer cristãos fiéis. Amém, irmãos? Fique com essa reflexão ao seu coração, e que durante esta semana que se inicia, possamos buscar a Deus e dizer: Senhor, venha sobre a minha vida com teu Espírito Santo, e me desmundanize cada dia mais, para que eu possa ser um bom testemunho para as pessoas que estão à minha volta, possa ser realmente o sal desta terra, a luz deste mundo, e fiel a Ti. Oremos neste momento, queridos irmãos. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por esta palavra, e pedimos graça e misericórdia da parte do Senhor, para que possamos nesta noite, Pai querido, fazer este autoexame em nós mesmos, pois a Tua palavra nos diz em Coríntios: examine-se o homem a si mesmo. Que não venhamos olhar para o meu irmão, está do meu lado, para as qualidades ou para os defeitos dele, mas que nesta noite eu venha olhar para dentro de mim, para dentro do meu coração, e que eu possa, Senhor, realmente abri-lo totalmente a Ti, e ser, Senhor, nesta noite renovado pelo Teu Espírito Santo. Que nesta noite o meu coração possa dar toda a liberdade para que o Senhor me mude, me transforme, me renove a cada dia, para que eu não venha ser um cristão mundano, ou um cristão que dê problemas, mas um cristão fiel ao Senhor, à minha igreja, aos meus irmãos. Um cristão que realmente brilhe a luz do Senhor neste mundo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua palavra, porque o Senhor tem falado conosco, e que o Senhor continue a conduzir a nossa vida segundo a Tua palavra. Assim oramos, gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.